Galera, dá uma olhada nessa informação aqui, preste atenção. Menino de 12 anos morre após fraturar tornozelo em partida de futebol. Família acusa o hospital de negligência. O nome da criança está aqui, não vou falar, não tem porquê. Se machucou durante uma aula de educação física. A causa da morte foi insuficiência respiratória aguda e tromboembolismo pulmonar. Então, é isso que tem aqui na informação, tá? E aí, claro que você tem um monte de gente falando um monte de coisa. E aí, o hospital foi negligente ou não? Coloca aqui antes de continuar vendo o vídeo, hein? Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro do canal, assim você me ajuda a entregar conteúdos clínicos de verdade aqui para você, hein? Galera, é o seguinte, o hospital não está errado. O que acontece? Quando se tem fratura de ossos longos, ou dependendo da região que tem, existe uma questão chamada SEG, Síndrome da Embolia Gordurosa. Então, quando há fratura desses ossos, por exemplo, geralmente de ossos longos, né? Mas geralmente quando tem fratura, pode acontecer dessa gordura entrar na corrente sanguínea e causar um tromboembolismo pulmonar. E o que é estranho para quem não é da saúde, para quem não tem esse conhecimento? É que não tem nada a ver uma fratura com uma insuficiência respiratória. O que é uma insuficiência respiratória? Qualquer alteração que venha a acontecer proveniente de ou colapso alveolar ou pleural, né, das pleuras ali, e no caso dele a gente tem algo referente à parte vascular, que não vai conseguir levar sangue nem trazer sangue, e com isso gera o trombo, né, embolismo no paciente, que gera uma insuficiência respiratória. Então, a situação ela é coerente, infelizmente isso acontece, é por isso que tem que se evitar fraturas, por isso que idosos, quando quebram ossos, eles têm essas complicações, né? Por isso que a gente fica muito preocupado com o idoso, porque ele tem uma facilidade para quebrar fratura, porém já tem várias comorbidades, idade avançada e uma embolia no paciente já idoso pode ser fatal. Então, eu estou até com um artigo aqui, e nesse artigo tá com um resuminho bem legal, tá? Olha só, a síndrome da embolia gordurosa é uma das causas mais importantes da morbimortalidade após fraturas. Então, isso é importante, tá? Então, inclusive eu estou com um caso clínico aqui que aconteceu em Minas Gerais, não vou falar o lugar, mas de uma pessoa de 23 anos que infelizmente teve esse tipo de síndrome também, tá? Ah, então, olha só, a síndrome da embolia gordurosa, ela foi descrita por Zenker em 1862. Eu não estou falando nada recente, estou falando de coisas antigas. Por isso que é bom a gente ter a base sólida de conhecimento para que a gente possa entender o que acontece na prática e saber quando as pessoas estão falando que elas querem, tipo assim, a pessoa está falando que o hospital errou, mas na verdade é a falta de conhecimento, né? A população falar isso é uma coisa. Agora, profissionais de saúde falar isso é um profissional desqualificado, um profissional de baixo nível de conhecimento, né? Enfim, então, deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Bom, aqui ele contextualiza, né? Que fala um pouco disso aqui. Para ele chegar nessa conclusão, ele gastou 11 anos de estudos, tá? Mas porque ele começou os estudos e von Berg em 1873 terminou. A síndrome da embolia gordurosa está comumente associada à fratura de ossos longos, ocorrendo com frequência variável de 0,5 a 3,5% após tratamento cirúrgico. Geralmente, quando faz a fratura, pode ser que tenha tratamento cirúrgico e pode ser que isso aconteça. Índice de 90% de fraturas expostas a ossos longos, ou seja, a porcentagem aumenta demais, sendo 75 femorais e somente 19 fraturas tibiais. Então aqui tem um contexto que eu não vou ler, tá? E a tríade clássica, que acho que é o mais importante, vamos fazer uma coisa clínica, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Na fratura de ossos longos ocorre fragmentação do parênquima, lesão de parede vascular, né? Parede das artérias ali, enfim. Aumento da pressão tecidual, elementos responsáveis por aparecimento de ácidos graxos,
ou gordura livre na circulação sanguínea, ou gordura livre na circulação, ou em órgãos como pulmões, cérebro e rins. Então, como entra na corrente sanguínea, essa gordura ela pode ir para qualquer lugar, inclusive rins, tá? Fígado e pulmão, né? São os mais comuns conforme está aqui. A presença de êmbolos de gordura na circulação mobiliza a lipase, quebra de lipídios nos pulmões, e a agregação plaquetária em torno das gotículas de gordura, ou seja, as gorduras param e aí começam as plaquetas a parar naquele local, cria ali uma rede de fibrina, e então o sangue começa a ser coagulado, por isso que é um tromboembolismo pulmonar. Então o êmbolo vai ser formado através de gordura que foi quebradas, né, por lipase, e a parte de coagulação ela começa ao redor dessas gorduras ali, começa a formar os êmbolos, né, e enfim você vai ter uma parada do pulmão, né? O pulmão não consegue mais fazer troca gasosa, porque naquela região, por tanta gordura que tem ali, aconteceu uma obstrução? Não, tipo como se fosse um engarrafamento, tá? Engarrafamento por conta das gorduras e por conta do sangue que foi coagulando por conta desse engarrafamento, certo? Estimulando a produção de ácidos graxos livres, liberação de mediadores vasoativos, aí vasodilatação, né? Que piora a hemodinâmica do paciente, vai levar ele a uma hipóxia, uma hipotensão, né? Então já piora o quadro do paciente, caracterizando uma vasculite tóxica. Assim, existe forte crença de que a patogenia do complexo sintomático seja multifatorial. Claro, né? Envolve várias outras coisas. A tríade clássica é composta por insuficiência respiratória aguda, trombocitopenia e disfunção neurológica, ocorrendo entre 24 a 72 horas após a lesão inicial. Então é bem rápido, bem agudo, né? Você pensar de 2 a 3 dias após a fratura acontecer isso aqui. A taxa de morbimortalidade é dificilmente quantificada, pois o diagnóstico de SEG fundamenta-se nos dados do quadro clínico e no diagnóstico diferencial, mas a morte atinge cerca de 10 a 20% nos casos mais graves. Infelizmente, né? Como é 10 a 20%, é uma porcentagem altíssima, você não tem noção do que é isso. Vamos pensar em números pequenos? Em 10 pessoas que tiveram fratura, 1 ou 2 morrem. Pensa tanto que é alto. Então, quando a gente fala de 10 a 20%, é um N muito grande. Se você pensasse em 1.000 pessoas que tiveram fratura, imagina, de 1.000 pessoas que tiveram fratura de ossos longos, a gente tem aí de 100 a 200 que podem evoluir para óbito por conta da SEG. Entende? É bem alto, tá? Então aqui já não vou ler mais porque aqui é um relato de caso, né? Discussão do caso, enfim, desse jovem de 23 anos aqui. Então é isso, eu queria trazer para vocês esse caso, mas não é um caso que houve erro da instituição, infelizmente, por ser uma porcentagem alta, você vai ver muito acontecer, né, essas questões de fratura e infelizmente a gente tem um tromboembolismo e nem sempre a gente consegue salvar o paciente a depender do tempo, depender dos recursos que esse paciente ele chega, né? Enfim, então basicamente a gente tem aí um cenário importante onde a gente precisa ter estudos para a gente atender bem esse paciente, tá? E quando você for profissional, cuidado com os comentários, né? Tenha conhecimento daquilo que a mídia propaga. Então, a mídia propaga algo que é bem assim, né? Bem para ter movimentação em redes sociais, né? Olha, uma criança de 12 anos morre após uma fratura de tornozelo. A família acusa o hospital de negligência. Então, quando se coloca nesse cenário que o hospital errou, a criança de 12 anos morreu, porque é impactante uma criança morrer, tá? É impactante falar que o hospital teve negligência. Então, juntando essas palavras aqui, gera aí um efeito negativo de uma coisa que não aconteceu. E a família precisa ter conhecimento da verdade. Então, se todo mundo está comentando, é mesmo, aquele hospital não presta, aquele hospital é ruim, não sei o que lá, isso a família fala assim, poxa, se meu filho tivesse ido para outro local, ele estaria vivo hoje. Talvez não, por conta disso, porque realmente isso é uma coisa que acontece. E a família lendo um comentário de um profissional, onde por lá vai ter escrito assim, olha, infelizmente existe uma taxa alta, né? Onde as pessoas que têm fraturas podem ter tromboembolismo pulmonar, podem agravar, podem ir a óbito. A pessoa pensa, poxa, foi um azar, né? Alguém da minha família que aconteceu isso, infelizmente foi um azar que a pessoa teve e infelizmente foi a óbito. Então, não é que isso ameniza a situação no sentido, não vai voltar a pessoa
de volta à vida, infelizmente, né? Mas aquela dor que a pessoa sente de achar que houve um erro ali, ameniza. Poxa, o hospital então não errou, é uma coisa que acontece. E poderia ter ido levado no melhor hospital que poderia ter tido o mesmo resultado. Isso não mudaria a depender do hospital, porque isso é uma coisa do organismo, né? Então não é a coisa do hospital. Então eu gosto de esclarecer isso. Eu estou agora acompanhando um Instagram, que eu não vou falar o nome, mas que traz muita polêmica. Eu estou gostando dessas polêmicas para trazer para vocês aqui de uma forma científica, de fato, o que que é, se é verdade ou não aquilo que de fato está na manchete ou na mídia. Vocês gostaram? Coloca aqui nos comentários.